A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, a graça e a paz do Senhor. Deus abençoe, cheio de graça, cheio de paz, bênção, prosperidade. Vamos consagrar esse tempo de oração ao Senhor, amém? Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. A ti bendizemos, Senhor, por tudo que temos e somos, apresentamos nossas vidas e tudo que temos, Senhor, diante da tua face. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, coloca-nos por debaixo das tuas asas. Senhor, que tudo aqui esteja debaixo do teu controle, do teu domínio e do teu cuidado. Consagramos esse tempo de oração para ti. Pedimos, cobre-nos com sangue de Cristo a tudo que temos e somos, Senhor. E aqui pedimos, Senhor, a tua graça, sabedoria e revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A gente ficou ali, né, um diazinho de feriadinho. A gente faz a obra de Deus de uma forma diferente, né? Às vezes a gente não vem aqui na rede social, mas às vezes a gente também tem, né, que olhar pelos nossos irmãos que precisam. Então, tudo é servir a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, quando a forja de Deus, né? Quando Deus vem forjando as nossas vidas e nós achamos que Deus vai fazer a coisa de um jeito e Deus vem dizer assim, não é nada disso não, eu forjo como eu quero, da maneira que eu quero, onde eu quero e como eu desejo. E nós vamos ver isso pela palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre o rei Davi, lá no livro de 1 de Samuel 22:1, que diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. Ouviram-no seus irmãos, toda a casa do seu pai, desceram ali para ele. Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram eles uns 400 homens. Foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vemos o rei Davi, né? Ainda não estava sentado no trono, mas já estava ungido, mas ainda não estava no trono. Então a palavra de Deus diz que o rei Davi, né? Que Davi, ainda na condição de Davi, né? Ele fugia do rei Saul. O rei Saul era o rei que estava no momento, né, governando Israel, sentado no trono. E aí o que aconteceu? Davi, né, entrava e saía, né, começava a se movimentar, né, dando seus primeiros passos diante dos exércitos de Israel. E ali a palavra de Deus diz, né, que ele se movimentava com muita destreza, entrava e saía, tomava cuidado, né, ia para os campos de batalha. Então a palavra de Deus diz que ele era muito bem sucedido. Então o que aconteceu? Gerou no rei Saul, né, um certo ciúme, uma inveja, ao ponto de ele perseguir Davi, com medo que Davi fosse tomar o trono dele, né, o trono de Israel. Então o que aconteceu? Ele começou a perseguir o rei Davi. Davi foge para uma caverna e a palavra de Deus diz, né, que lá na caverna junta-se a Davi 400 homens, né? Pessoas que estavam realmente sem perspectiva de vida nenhuma, né? Eram considerados improváveis do exército, para um exército, né? Mas a palavra de Deus diz que Davi se fez chefe deles, quer dizer que acima de 400 homens, Davi se colocou, né, como seu chefe, como seu líder, né? E ali a gente olha, né, que aqueles homens em aperto, em apuro, desgostosos de espírito, endividados, né, improváveis dos improváveis, né, mas se colocaram debaixo da autoridade de Davi, né? E a palavra de Deus diz que Davi, dentro daquela caverna, ele formou homens, ele formou um exército e ele formou valentes, né? Então a gente pergunta, né, Cristine, para as nossas vidas, o que nós podemos tomar, né? Esse exemplo de Davi. Então, o exemplo de Davi, nós entendemos, né, que na caverna a gente também constrói, né? Naqueles momentos difíceis também construímos. Naqueles momentos inóspidos, em lugares inóspidos, né, improváveis, nós construímos, né? Então, quer dizer, Davi, ele colocou-se na dependência de Deus. Quando ele vai ali para a caverna, ele diz assim, olha, eu vou ficar aqui até eu saber o que é que Deus vai fazer de mim. Então, quer dizer, na caverna é quando nós reconhecemos, né, quem é Deus na nossa vida, como está a nossa dependência por Deus, né? Ele é Deus,
né? Ele é pai e eu sou filho, né? O senhorio de Deus, ele é Deus, ele é Senhor e eu sou servo. Então eu espero por ele, né? Que ele faça alguma coisa, que ele vai fazer uma mudança, que ele vai agir, que Deus está cuidando de tudo. Então vou esperar, porque sobre a minha vida tem um manto de autoridade, sobre a minha vida tem unção, sobre a minha vida tem um Deus que trabalha por mim, né? Então quando nós nos perguntamos assim, como é que Davi, né? Ele foi forjado rei dentro de uma caverna. A gente não consegue entender muito bem isso, né? E também, como é que pode um exército que foi formado dentro de uma caverna? Homens desgostosos, homens que estavam endividados, homens que estavam com espírito angustiados, né? Todos desgostosos, não tinha nada para oferecer para Davi, e Davi numa situação que também não tinha nada para oferecer para eles, a não ser dizer para eles, ei, vem cá, porque eu só posso fazer por vocês é formar vocês homens de guerra, vamos andar junto aqui comigo, vão formar um exército, né? Eu vou no comando e vocês vão junto comigo. Mais ou menos isso que aconteceu com Davi dentro da caverna. Mas a gente entende, né, que ali naquela caverna, Deus forjou um governo sobre Davi, né? Uma dependência, né? O governo máximo, a dependência de Davi por Deus, mas também um governo, né? Aqui como uma liderança, né? Reinando com o começo de uma liderança, né? Quando ele começou a reinar realmente dentro de uma caverna, quando ele começou a governar dentro de uma caverna. Então quer dizer que como a caverna, ela não é um lugar que a gente poderia dizer que fosse uma escola, né? A caverna seria um lugar totalmente inusitado, né? Uma caverna não é lugar de que a gente possa dizer que alguma coisa vai nascer numa caverna, né? Geralmente caverna, né? É aquela coisa que tá ali, tá fria, tá sem nada, não tem condição nenhuma, né? Então nós vamos perguntar como é que né? Que um lugar de limitação como uma caverna, né? Deus conseguiu forjar um rei e um exército, né? Então a gente entende, né? Caverna não é lugar de limitação? Sim, é lugar de limitação, é na caverna, é na cisterna, é no deserto, é na prisão, é no fosso, né? Então quer dizer, todos esses lugares são lugares realmente de limitação. Mas Deus não, né? Deus não se limita nem a lugares, nem a circunstância, nem a ambiente, nem a pessoas, né? Porque Ele é Deus. E Ele constrói em lugares onde achamos que ninguém poderia construir. Então quer dizer, Ele começa na caverna, Ele começa na cisterna, Ele começa no deserto, Ele começa na prisão, Ele começa no poço, né? Mas depois ele expõe para o mundo a obra das mãos dele, daquilo que realmente foi construído, foi forjado dentro daquele lugar chamado de limitação. Então, por isso que nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor, assim como Davi que declarou, não, eu não vou sair daqui, eu não vou sair dessa caverna, não, eu não vou sair desse lugar, eu não vou sair dessa limitação, eu não vou sair daqui para nada, sem primeiro saber o que é que Deus há de fazer por mim. Como quem dissesse, eu vou deixar Deus movimentar a minha vida, eu vou deixar Deus construir por mim, eu vou deixar Deus construir em mim, eu vou deixar Deus fazer todo o trabalho das mãos deles fluir na minha vida. E foi o que aconteceu com o rei Davi. Por isso nós não precisamos falar para Deus das nossas limitações. Deus sabe, né, onde nós somos limitados, mas nós precisamos falar para Deus da nossa dependência, né, que é na nossa dependência, que é na nossa entrega, que é quando nós deixamos tudo para Deus e esperamos nele, porque todas as vezes, né, que eu confio, Deus devolve de uma maneira que tem uma resposta divina, que tem um favor divino, que tem uma graça divina, que tem um mover sobrenatural, né? Então, quer dizer, nas mãos do Senhor, nós vamos entregando para que Ele aumente, para que Ele crie, né? Para que Ele forje, porque essa é a intenção de Deus, né? Porque para Ele é especialista, né, na forja. Ele vai para a caverna, Ele vai na prisão, Ele vai na cisterna, Ele vai no deserto, e o negócio de Deus, né, é que Ele não precisa, Ele não é Deus limitado, né? E Deus diz, não é a condição, né? Não é o lugar, não é a pessoa, é Deus. Isso já basta. Então, quando nós pensarmos, né, que nós somos limitados para alguma coisa, ou que nós estamos num lugar que realmente não vai dar nada, meu Deus, o que vai dar aqui? Eu estou no final do mundo, eu estou no final da fila, eu estou num deserto, eu estou numa circunstância, eu estou numa situação difícil. Então, você lembre dessa história
e pense com você, eu não posso, mas Ele é Deus. Então, não importa o lugar, não importa a circunstância e nem a pessoa. O que importa é que Ele é Deus. Amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Pedir ao Senhor, forge em nós. Forge em nós, Senhor, onde quer que vamos, o que quer que façamos, tudo seja para a glória do Seu nome. Amém, aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor. Essa palavra é uma palavra, Senhor, de que dá tanta graça, tanta alegria, Senhor, quando nós começamos a pensar que onde quer que nós estejamos, a mão do Senhor nos alcança. Onde quer que estejamos, Senhor, a mão do Senhor vai até as nossas vidas. Ele faz uma forja, Ele faz uma movimentação, Ele nos instrui, Ele dá graça, Ele dá crescimento, Ele faz um avanço em nossas vidas. Não importa a circunstância, não importa o momento e não importa o lugar, porque Ele é Deus. Glórias, Senhor, por isso. Glórias por tudo, Senhor. Senhor, nesse dia nós declaramos, Senhor, nossas vidas para Ti, Senhor. Senhor, onde quer que estejamos, o que quer que façamos, Senhor, que venha a Tua vontade. Declaramos como Davi, Senhor, que disse, vou ficar nesse lugar até que saiba o que Deus há de fazer por nossas vidas. Senhor, assim nós declaramos, Senhor, sim, Senhor, estamos aqui esperando, Senhor, para o fazer, o efetuar das mãos do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Tudo entregamos a Ti, faz conforme a Tua vontade, faz conforme os Teus planos, os Teus projetos e o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Tu és Deus sobre todas as coisas. Reconhecemos nessa noite, Senhor, Tu és Pai e eu sou filho. Tu és Deus, Tu és Senhor e eu sou Teu servo. Senhor, para tudo já basta. A Tua graça nos basta. Por isso vem, Senhor, com Teu mover, com Tua graça e faz em nossas vidas, Senhor, o Teu querer, conforme, Senhor, o Teu desejo, conforme a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode preparar, que aí onde você está é onde Deus vai te encontrar. E pode preparar, porque a forja é para aqueles que Deus já tem tudo preparado. Quando Deus começa a forjar, é porque Ele já preparou um futuro, Ele já preparou um caminho. E pode ter certeza, onde que Deus colocou a mão, ali tudo floresce, ali tudo cresce, ali é tudo maravilhoso. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.